Milagre é uma das especialidades de Deus. A senhora veio agradecer o quê? Um milagre. Qual foi o milagre? Eu tive um problema aqui no meu rosto. Que isso, senhora? Uma doença. O que os médicos diziam? Disse que era uma tal de herpes zoster. Como? Herpes zoster. Herpes. Olha aí, gente. Forte, hein? Herpes zoster na face. E o que os médicos diziam? Eu fiquei internada 5 dias por essa doença. É? Aí disse que era contagiosa. Tem só um carocinho aqui assim, ó. É? Ficou a semana toda, só com esse carocinho. Aí no sábado já envermelhou e inchou o rosto todo. Meu olho, meu ouvido. Eu fui diagnosticada com anemia autoimune, anemia hemolítica autoimune. Uhum. Ela é considerada como se fosse um lúpus. Uhum. E aí, através desse diagnóstico, eu fiz várias transfusões de sangue, fui diagnosticada com leucemia. Aí fizemos até descobrir que, graças a Deus, pelo altar, fui para o altar, não era a leucemia, né? Era essa anemia. Lorena, você veio aqui agradecer o quê? Agradecer o testemunho que Deus me curou, que eu fiquei 4 meses sem voz, bispo, e Deus me curou. 4 meses sem falar? 4 meses sem falar. Você não falava? Não falava. E o que os médicos diziam? Eles falaram que foi uma bactéria, causou por acaso uma bactéria no estômago, né? Uhum. E aí eles ficou falando que foi por causa dessa bactéria e passaram os remédios, eu tomando e usando fé com a água. Agora, uma pergunta, como que você fazia para se comunicar com as pessoas, com a família? Labial. É? Era. Escrevia? Labial. Tinha muitas pessoas que não entendiam meu labial, tinha que escrever. Eu trabalho com o público, que eu vendo lanche na rua, muitas pessoas não entendiam, mas o meu marido já conseguia entender a minha labial, aí coisava. E sobre os lanches, que eu vendo lanche, eu tive que escrever tudo no papel. Glória veio agradecer o quê, Glória? No final de outubro, eu fui fazer os exames de rotina. E um exame da ultrassom no pescoço, ele acusou um nódulo, um linfonódulo cervical de nível 3. Essa classificação nível 3 é um câncer, carcinoma. E aí o médico falou que fizesse a biópsia, né, eu procurasse a médica para fazer a biópsia, porque ele já tinha certeza pelas características. E aí a médica pegou e pediu um exame que, além da biópsia, esse exame ele é muito caro, ele é R$10.000, é a PCI, é cintilografia do corpo todo, porque ela falou que já tinha alastrado e ela não sabia nem por onde começar o tratamento. Também. Ela caçou a metástase, só que eu saí dali revoltado. Eu vim agradecer a Deus por um milagre que eu recebi, grande. Eu estava no meu trabalho, senti uma pontada na cabeça e uma dor no peito. Aí mediu minha pressão, ela estava 24/13. Aí correram comigo para o hospital. Eu dei a entrada no hospital, fui direto para a UTI. E na UTI eu fiquei 8 dias desacordado. E quando eu acordei, o médico falou para minha família que eu tinha dado 2 paradas respiratórias. Nessas paradas respiratórias foi onde aconteceu o milagre na minha vida. O senhor então teve essas 2 paradas. Um derrame cerebral. O senhor ficou quase uma semana, 8 dias. Isso. Desacordado. Sim, senhor. Quando o senhor acordou, quais eram as sequelas? A sequela eu fiquei na cadeira de roda, né? E usando fralda, passei por... O senhor não falava? Não falava, não andava. E também eu fiquei surdo de um ouvido, cego de um olho e totalmente paralisado de um lado esquerdo. O médico falou para minha esposa, né, porque eu não lembro, né, que eu ia ficar vegetando. Ele vai vegetar o resto da vida dele. Ele não tem mais como, pela medicina, não tem mais cura. Humanamente não tinha mais cura? Não tinha mais cura. Aí, agora, um detalhe. Essa sacola aqui é do quê? Esse aqui é o medicamento que eu tomava. 20 tipos de remédio. Por dia? Porque eu descobri um tumor quando eu comecei a sentir muitas dores no meu braço. E era dor que eu não conseguia dormir à noite. Eu chorava várias vezes, chorava de noite com muita dor. Não tinha remédio que passava essa dor.
E então, assim, eu procurei um médico e foi descoberto... Tem aí o exame que comprova que a senhora tinha esse tumor. É um tumor chamado fibromatose. Quer dizer, foi constatado esse tumor? Sim, foi constatado, e é um tumor que não tinha rádio nem químio que desse jeito. Então, assim, eu fiz, e aí mesmo assim o médico falou para mim, olha, não vou fazer tua cirurgia, porque não vai adiantar, que se eu fizer tua cirurgia com 6 meses tu morre. E eu falei, mas eu tenho um Deus, e a última palavra é a dele. Você sofreu com fibromialgia há quanto tempo? De fibromialgia, 2 anos atrás. Agora, a bipolaridade e a depressão, eu já sofro há mais de 8 anos. Agora, uma pergunta, como que eram essas dores? É no corpo inteiro, mas parece mais que é na mente. Porque é uma dor que você toma todo o medicamento, inclusive o medicamento que eu tomava era custeado pelo governo, porque eu não conseguia pagar, que ele custa mais de R$300, e não passava as dores. Em determinado dia, meu filho acordou vomitando, com dor de cabeça, febre. Aí nós levamos no pronto-socorro. Foi diagnosticado que ele estava com meningocefalite, que é a meningite associada à encefalite. 2 infecções gravíssimas no cérebro, né? Ficou entubado 9 dias na UTI. Olha só, gente. O que os médicos diziam? Eles diziam que ele poderia vir a óbito, porque ele estava com inchaço no cérebro. E todo domingo, aqui no Solo Sagrado, são muitos relatos de quem viveu o sobrenatural de Deus. Aí, usando a água, o que aconteceu? Usando água, fiquei curada. Não tem nada, né? Nada. Olha aí, ó. Amém, pessoal? Tem um exame aí, ó, comprovando que ela está curada. Curada. E continua com a água. Continua com a água. É isso aí. Parabéns pela sua fé. Fizemos tratamento com a gota do milagre, né? Estou fazendo e hoje eu estou curada. Não tem mais nada. Mais tem um nada. exame aí que comprova Senhor. que a senhora está curada. Os níveis normais. Normais, não tenho mais nada. A médica falou, olha, você não pode gerar um filho, porque você não tem sangue nem para você. Imagina para um feto. Hoje eu tenho um bebê, né? Para honra e glória do Senhor Jesus, uma criança saudável. Amém, né? Perfeito. Estou aqui. Quer dizer, um milagre aconteceu. Aconteceu. Parabéns pela sua fé. O que você fez para que o milagre acontecesse? Numa reunião do Senhor, o Senhor determinou a cura e chamou diante do altar. Eu estava no meio da igreja e tinha aquela voz que dizia, não vai, e aquela outra voz que devia. E eu saí contando os passos. Parece que foi uma eternidade para eu chegar diante do altar. Foi muito difícil, as pernas pesavam. Eu não, assim, se não fosse Deus, eu não tinha conseguido chegar lá. E aí eu estou vendo que você continua com a garrafa Sim, com água. Sim, senhor, eu uso. Você usava a água, usou a fé. Usei a e fé aí? sempre tomando e Deus me curou. Hoje eu estou aqui. Tá falando? Sim, senhor. Olha aí, pessoal, hein? Tá vendo só? É muito forte. Foi um milagre, isso. Graças a Deus, foi 4 meses, sem falar nada. Você pensou que não ia falar mais? Assim, eu confiava muito em Deus. Tinha gente que falava, você não tem medo de ficar muda para sempre? Eu falei, se for da vontade de Deus, eu ficarei. Se não, tinha cliente que falava, se fosse eu já tinha me matado. Eu falei, não, é da vontade de Deus. Entendeu? Totalmente curada. Curada. Parabéns pela sua fé. Eu falei, meu Deus, eu não aceito. E comecei a beber a água e orando a Deus e parti para o altar. Você foi para o altar? Fui para o altar. Foi para uma decisão. Foi para uma decisão e falei para Deus, ou o Senhor me mata ou o Senhor me cura, mas essa doença eu não aceito no corpo. E aí? E aí eu fiquei bebendo a água. Até segunda-feira agora eu estava bebendo a água, fiz os exames como ela pediu. E segunda-feira eu fui no retorno, ela falou, não achei nada. Coloca aí, ó, mostra aí o exame comprovando a doença. E ela tinha um problema. Segunda-feira foi lá. Inclusive, e aí tem o exame comprovando a cura. Inclusive, nesse pedido da cintilografia do corpo todo, a CIND de indicação, para quem entende, é a C73. Pode dar no Google que vai dar lá, câncer. E ela falou, você não tem nada. Eu saí de lá querendo gritar que Deus, Ele tinha me honrado. E essas lágrimas aí, senhora? É de alegria. De alegria, porque, segundo os médicos, eles não sabiam nem o que fazer. Mas Deus soube. Ele me curou. Parabéns pela sua fé. Aí minha esposa veio lutar, né, com o tratamento da água. Agora, um detalhe, o senhor perdeu também a memória, né? Sim. O senhor não conhecia ninguém? Não conheci ninguém. Falava comigo, eu não sabia quem que era. Quanto tempo demorou isso? Mais de 8 meses. E eu fiquei nessa situação.
E a sua mulher, a sua esposa, levava a água do tratamento. Como é que ela usava? Ela usava, dizendo ela que punha para mim tomar água, né? Passava no meu corpo, né? Aí foi voltando aos poucos. Voltei a enxergar, voltei a falar. Aí minha memória foi voltando aos poucos. E aí estou aqui hoje curado. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Isso é forte, né? Olha aí. E voltei à minha atividade, né? Voltei para o meu trabalho. E pela medicina, hoje eu vou no médico, o médico fica pegando em mim, perguntando se eu sou uma pessoa normal. Porque pela medicina... É você mesmo, é? É você mesmo que está aqui, não acredito, você não toma mais remédio. Não... E está aqui os remédios, ó. Trabalho normal, aí atividade normal. Tinha 2 salões, né? Os funcionários pensou que eu ia morrer, que ninguém dava notícia na UTI, né? Aí quando sai daquele jeito, todo mundo abandonou. Aí eu voltei de novo, ali na mesma atividade, trabalhando, aí conquistando tudo de novo, graças a Deus. Hoje eu trabalho melhor do que antes ainda. Olha aí, ó. Arrebentou, Deus abençoe. Apelei para a fé, assim, com toda a minha fé. Fui curada através da minha fé, usando a água. A senhora fez o quê? A senhora passava, bebia? Eu bebia água todos os domingos na igreja, eu bebia água, e quando eu chegava em casa eu molhava um algodão e passava. E colocava em cima, porque além de dar dor, era a quentura muito grande. E eu fui curada, e agora eu fiz o exame novamente e constatou que eu estou curada. Tem nada, olha aí o exame comprovando a sua cura. E o médico ficou abismado, ele até perguntou para mim que remédio eu estava usando. Eu falei assim, a minha fé. A água, né? A água. Como que você resolveu esse problema da fibromialgia? No primeiro domingo, como eu fui convidada aqui hoje, é meu esposo, né, pelo André. Aí no primeiro domingo eu já me senti bem, já consegui dormir, coisa que eu não conseguia. Você trouxe a água. Trouxe. Usou a água. Usei a fé. E hoje? Nada, pastor, não sinto mais dor alguma. Está curada? Curada, para glória curada de Deus. Também da depressão? Com certeza, que era pensamento de suicídio todos os dias, não queria viver, não tinha graça. Quer dizer, a vida para você era preto e branco? Muito. E hoje está colorida? Super colorida. Amém, graças a Deus. Deus abençoe mais e mais. Como ele não podia beber a água, a gente passava água no corpo dele, passava água na cabecinha dele, no lábio dele, e ele foi só melhorando. E ele fez a tomografia novamente, já não acusava mais nada. E normalmente quando a pessoa sofre com essa doença, a criança se recupera, fica sequelas. Fica sequela. Se a criança não vai a óbito, fica sequela. Pode ficar cega, surda, pode não andar. E ele está aqui. Qual é o seu nome? Arthur. E aí, Arthur, como é que você está? Tô bem. Corre aqui então, Arthur. Corre, dá uma corridinha, corre. E aí, Arthur, tá curado? Tô curado. Quem te curou? Deus. A única coisa que eu tenho a agradecer é a Deus. Tem que agradecer a Deus. Parabéns pela sua fé. Deus continue abençoando mais e mais. Como aconteceu na vida dessas pessoas, irá se realizar na sua vida também. Creia. Traga sua garrafa com água para receber a gota dos maiores milagres. E no momento da oração, iremos decretar a cura e libertação de todas as enfermidades. Domingo, especialmente às 9h30 da manhã. No maior tratamento com a água dos milagres. Solo Sagrado, QS1, Pistão Sul, Taguatinga.